paz do Senhor. Tomemos assento, meus amados. É uma alegria enorme estarmos uma vez mais nesta casa de oração, neste dia que para nós que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o culto de ceia é para nós singular. E alguém poderia dizer: por que, pastor? Porque o culto de ceia, Jesus disse que nós deveríamos fazer em memória dele. E isto traz a singularidade de lembrarmos da importância da redenção. Talvez você não entendeu. É possível que não. Mas um culto como este culto, alguém poderia dizer: pastor, não é um culto como todos os outros? Eu quero saber com que coração você veio cultuar hoje. Qual é a tua motivação hoje? Como você veio cultuar nesta noite? Porque se Jesus disse que nós deveríamos fazer esse culto em memória dele, e se esta memória nós não tivermos mais, alguma coisa pode não estar muito certa conosco. Pode ser que nós não estejamos compreendendo mais o significado da mensagem da cruz. Pode ser que nós não estejamos mais nos lembrando do que significa a morte vicária de um inocente. Pode ser que nós estejamos tão acostumados e tudo que a gente faz como uma certa rotina ou acostumados, pode ser que a gente não preste tanta atenção. Pode ser que o significado não seja o mesmo. Quer que eu faça uma pergunta simples para ajudar? Alguém precisa saber ajuda para voltar para casa aqui? Acho que não, né? Todos nós sabemos. A gente não precisa botar no Google Maps para voltar para casa, não é? Por quê? Porque a gente volta no automático. A gente dá a seta para a esquerda, para a direita, vira o volante para cá, quem dirige. Quem não dirige também não tem problema, está tudo do mesmo tamanho. E a gente chega no automático em casa. Sim ou não? Você precisa pensar para chegar em casa? Para escolher se é a direita ou se é a esquerda? Não precisa. Mas para cultuar a Deus precisa. Para cultuar a Deus você precisa saber o que é que você está fazendo aqui. É por isso que Jesus disse então que nós deveríamos fazer esse culto em memória dele. Então eu queria chamar a sua atenção para abrir um texto que é muitíssimo conhecido, e vamos falar de algo que nós nos acostumamos, mas nós precisamos fazer melhor do que acostumar. Nós precisamos trazer a nossa memória, porque é isso que nós vamos fazer. Ao participar do pão, ao beber do cálice, nós vamos fazer isto nesta noite. Enquanto vocês pegam aí a Bíblia, deixe-me fazer uma breve prestação de contas para os irmãos. Nós já tivemos um pequeno retorno daquilo que nós conversamos com os irmãos acerca das nossas contribuições, dos nossos dízimos. Nós já tivemos alguns irmãos que já fizeram isso e eu quero agradecer. Eu quero dizer também para os irmãos que eu já estou fazendo algumas contas para a gente pagar, não é? Consciente, mas estou fazendo alguns compromissos. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos, todos juntos, como igreja, nos ajudarmos nisso. Quem sabe amanhã, depois da manhã,
Na hora que eu já tiver com todas as informações, eu digo aos irmãos. Mas já digo preliminarmente que nós temos alguns compromissos que já estou fazendo para que nós possamos pagar. Amém? E pelo jeito eu tenho que pagar sozinho, né? Amém? Amém! Glória a Deus. Não vai dar para pagar sozinho, não. Aleluia. Bom, meus amados, como nós estamos aqui então nesta noite, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Estava orando e Deus tocou no meu coração algo que é muito fundamental para todos nós nesses últimos tempos. Nós temos expectativas, mas também temos certeza. Uma das certezas que nós temos é que o arrebatamento da igreja pode acontecer hoje. E se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, Jane, não precisa mais de ar-condicionado. Amém? Não tem necessidade. Mas enquanto, irmão João França, o arrebatamento não acontecer, nós precisamos ter certeza que o Senhor está próximo de arrebatar a sua igreja. Esta deve ser a nossa certeza. As expectativas nós temos muito. Mas abram comigo então o Evangelho de João, escrito por João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Aleluia. Capítulo 3, e o verso de número 16. Jesus está dando uma resposta para Nicodemos. E aqui é tão glorioso, meus amados, porque Jesus vai responder a Nicodemos, mas Jesus fala de uma série de coisas. E lá no meio da conversa, Jesus fala do cerne, do objetivo, do propósito. Qual é o objetivo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. E o que é que Deus fez porque Ele amou o mundo de tal maneira? Olha só, o texto diz: Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, nós já podemos dizer então que nós já estamos com a nossa mão no passaporte. Jesus já está aqui deixando claro para todos nós que nós já temos a vida eterna assegurada por Ele. Então o tema da minha exposição nesta noite é amando como Deus nos ama. Você pode dizer comigo: amando como Deus nos ama. Pode ser mais uma vez? Mais uma vez para confirmar: amando como Deus nos ama. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que isso é possível para nós? Será que a gente consegue devolver ao Senhor aquilo que Ele já fez por nós? Porque se nós podemos dizer, pastor Salinas, que nós já estamos com a mão no passaporte, porque Ele já nos deu a vida eterna, o que é que nós podemos devolver? Meus amados irmãos, eu estava então meditando nesta palavra e fui levado pelo Espírito de Deus para Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo de número 2. Eu vou ser bastante breve, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para o meu, para o seu, para o nosso coração nesta noite. Deus quer que nós sejamos impactados por aquilo que Deus é. Eu tenho falado desde que chegamos aqui, eu tenho falado nas quartas-feiras especificamente. Se você não tem vindo, fica o convite. Eu tenho falado que nós precisamos amar a Deus, porque às vezes nós somos muito mesquinhos, nós queremos muito e entregamos pouco, nós pedimos bastante e fazemos pouco. Nós temos essa facilidade. Olha só, meus amados, se nós não nos voltarmos urgentemente para o primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um poderoso e necessário avivamento.
que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer, meus amados, que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós, na verdade, não podemos nos esquecer do que é fundamental. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós podemos ser muito amorosos se aprendermos com Jesus. Mas, meus amados, também podemos ser egoístas, ambiciosos, se apesar de gostar de Jesus, vivermos do nosso jeito. Vivemos a nossa moda, vivemos a nossa maneira, vivemos segundo o que nós achamos que é. Meus amados, é por isso que o Senhor Jesus então manda cartas aos pastores que estão lá na Ásia Menor. E aqui, meus amados, então, vamos ler o texto, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero que vocês observem comigo. O texto diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Deixe-me trazer algo glorioso aqui já em princípio para os meus amados irmãos. Meus irmãos, olha só, no começo dessa exposição eu disse que todos nós, sem exceção, todos nós nos acostumamos com a rotina. Sim ou não? Nós acostumamos, quando o pastor Silvano, que está aqui nos ajudando, já fazendo esse trabalho, ele diz: vamos chamar as crianças para cantar. As crianças cantam. Vamos chamar os jovens para cantar. Os jovens cantam. Vamos chamar o círculo de oração para cantar. O círculo de oração canta. Vamos chamar o coral para cantar. O coral canta. Mas, meus amados irmãos, parece que se nós não nos dermos conta, nós vamos fazer isso de forma tão mecânica, como se nós estivéssemos voltando para casa depois que o culto terminar. Mas deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite: o Espírito Santo me mandou dizer que nós precisamos sair da rotina e que nós não estamos aqui para agir como mecânicos, nós estamos aqui para agir como adoradores. E Jesus, encontrando-se com a mulher samaritana no poço, meus amados irmãos, Jesus marcou um encontro tão glorioso, porque Jesus chegou primeiro. E quando Jesus chega ali, a mulher não esperava, mas Jesus estava esperando a mulher. Deixe-me dizer que o texto já nos mostra: Jesus está aqui entre nós nesta noite. Pastor, eu não estou sentindo. Você já começou a glorificar ao Senhor? Você já começou a falar com Ele nesta noite? Quando você entrou aqui, você ficou assistindo, você ficou esperando o que nós iríamos fazer, o que o pastor Silvano iria chamar? Ou você começou a dizer assim: Senhor, recebe o meu culto nesta noite. Senhor, recebe a minha oferta nesta noite. Senhor, receba o meu louvor nesta noite. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui para ver um milagre. Eu vim aqui porque eu sou a resposta de oração e eu quero viver este milagre. Meus amados irmãos, é muito mais sério. É muito mais sério do que nós imaginamos. É muito mais profundo do que aquilo que nós estamos pensando. Meus amados, o texto nos mostra que o Senhor vê os pastores. No início do texto, ali, a exegese desse texto chama a atenção que o Senhor anda no meio dos pastores. Então, meus amados, os pastores são cobrados a entregar, a falar a palavra de Deus. Mas quando os pastores estão na igreja, a igreja é convidada a adorar a Deus, porque Deus está andando aqui no meio da igreja. Então você não tem que ficar olhando para cá ou para lá, você tem que fechar os seus olhos. Se você não consegue concentrar, você tem que dizer: Deus, eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei. Deus, eu não posso sair daqui da mesma maneira. Deus, eu preciso sair daqui transformado. O culto que você vem oferecer começa lá na sua casa. Quando você sai de casa, você vem para casa adorando a Deus. Quando você se senta neste banco, nestas cadeiras, você começa a entregar ao Senhor, porque aqui é o lugar de entregar. Então você dá glória,
você dá aleluia, você dá louvor, você começa a entregar ao Senhor, e a sua alma vai sendo cheia, o seu coração vai sendo cheio, e daqui a pouco você está falando em outras línguas, porque o poder de Deus desce na sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Quanto tempo faz então que você não fala em línguas? Você crê nessa palavra? Quanto tempo faz que você não ora para usar algo que às vezes nós deixamos guardados lá no armário de casa? Cadê o seu lenço? Cadê o seu lenço? Porque crente que vem para a casa de Deus, o crente que vem para adorar a Deus, o crente chora nos pés do Senhor. Cadê o seu lenço para você dizer: eu vim para entregar a Deus as minhas lágrimas? Outro dia, irmão Eliel cantou aqui lágrimas, não é? Só que aquelas lágrimas eram de tristeza. Ó lágrimas, até quando molharás o meu rosto? Mas eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo quer ver as lágrimas que você tem para entregar ao Senhor, para dizer: eu vim entregar o meu culto ao Senhor, e eu não me conformo de sair daqui do mesmo jeito, eu não vou sair daqui da mesma maneira, porque eu vim aqui para entregar um culto, e eu sei que o Senhor recebe quando eu entrego de coração. Aleluia, porque Deus vê, meus amados. Aleluia, o Senhor Deus vê o que nós estamos fazendo. Verso de número 2. Verso de número 2. Eu sei as tuas obras. Meus amados, olha que coisa interessante. Não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Não há nada que nós consigamos esconder, pastor Josué, do Senhor. Sabe, meus amados, porque às vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus, apesar de Deus estar presente? Porque o que nós somos lá fora, nós não somos aqui dentro. Porque o que nós fazemos lá fora não pode ser feito aqui. Mas como lavados, remidos no sangue do Cordeiro, o que você faz lá, você pode fazer aqui. Se você está em comunhão com Deus, se você adora a Deus lá, você pode adorar a Deus aqui. Se você cultua lá, você pode cultuar aqui. Porque Deus está vendo, e Deus vê principalmente o nosso caráter. E é por isso, meus amados, que nós vamos perceber que Deus valoriza aquilo que nós fazemos na nossa sinceridade. E nesta noite o Senhor quer tocar em nós, meus amados, por aquilo que nós somos, porque nós precisamos, meus amados, sair da nossa condição, daquilo que nós às vezes fazemos, mas não podemos entregar ou dizer para outras pessoas o que fazemos. Olha que coisa interessante, meus amados. Jesus nos dá um exemplo no capítulo 13 de João, um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus e os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus, meus amados, sabe avaliar o nosso esforço. Deus sabe avaliar aquilo que nós fazemos. Jesus conhece as obras que nós realizamos. Nada fica oculto que o Senhor não venha a revelar. Por isso, meus amados, ninguém precisa apresentar justificativas diante de Deus. Eu estava orando esta madrugada e o Senhor falou assim para mim: Luiz Alberto, eu não preciso do favor de ninguém. Sabe o que é que Deus precisa? Deus precisa de um coração sincero. Deus precisa de um louvor sincero. Quando você adora ao Senhor sinceramente, o Senhor recebe como um cheiro suave. Chega diante de Deus, diante das suas narinas, como um cheiro suave. Então, meus amados, quando esse perfume chega diante de Deus como um cheiro suave, aí Ele começa a derramar a sua graça, aí Ele começa a derramar a sua bênção. Aí você vai se sentindo curado onde você vai estar. Aí você vai se sentindo aliviado da onde você está.
está. Aí você vai se sentindo restaurado de onde você está. Por quê? Porque a bênção do Senhor alcança cada um de nós. Meus amados, olha que coisa interessante. Nós às vezes podemos dizer assim: pastor, mas eu não estou entendendo muito bem essa mensagem. Pode ser que a gente não esteja nessa condição. Meus amados, a Bíblia nos mostra que nós podemos amar as bênçãos de Deus, mas não amarmos a Deus de verdade. Pastor, como é que o senhor prova isso? Por aquilo que nós fazemos, pelas prioridades que nós entregamos. O que é prioridade na minha vida? O que é que eu coloco em primeiro lugar? Mateus capítulo 6 e o verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não são as demais, são todas essas coisas que estão escritas no capítulo 6, a partir do verso 25. Sabe o que é que nos preocupa? Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: quando você entrega a sua alma ao Senhor, Ele dá o que comer para você. Quando você busca primeiro ao Senhor, Ele dá o que vestir para você. Você não precisa se preocupar com coisa alguma desta vida. Mas, meus amados irmãos, às vezes nós nos esquecemos. Por que é que as prioridades vão sendo outras? Por que é que nós temos mais desejo em ficar às vezes em casa, por exemplo, quando é o culto de ceia? É culto de ceia. Ah, pastor, mas é que eu precisei ir em tal lugar. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse que nós deveríamos nos reunir para fazer esse culto em memória dele. Ah, não, depois eu tomo no domingo, depois do culto. Não é isso que está escrito. Isso não é entender a prioridade. Isso não é entender a prioridade. Entender a prioridade é que cada coisa tem o seu devido lugar. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós somos apertados em alguma situação, aí a gente corre para os pés de Jesus e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Mas a gente perdeu o contato. A gente esqueceu das primeiras coisas. E aí o texto diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Pastor, mas eu nem estou me lembrando mais. É assim, meus amados. É assim que acontece. O Salmo de número 19. O Salmo de número 19 faz-nos lembrar para orar de coisas que nós não nos lembramos. Como assim, pastor? Eu vou dizer para os irmãos: Deus, meus amados, tem me apertado em algumas áreas da minha vida. Deus tem me chamado em algumas áreas, pastor Josué. E sabe, meus amados irmãos, eu estava orando, e aí algumas coisas a gente fica pensando se a gente tem ou não tem que confessar. O texto vai nos dizer aqui nesta noite isso. Nós precisamos, meus amados, lembrar de onde caíste. Pastor, como é que eu lembro? Existem coisas que a gente não lembra. Mas se você abrir a Bíblia, e é por isso que eu disse para os irmãos aqui na quarta-feira, na primeira quarta-feira que estivemos aqui, eu chamei a atenção dos irmãos para 4 coisas que não podem faltar na vida do crente. E se você quiser saber, você pergunta para os irmãos, porque agora não vai ser possível falar. Mas, meus amados irmãos, o texto diz no Salmo de número 19, que nós precisamos lembrar, pedir que o Senhor nos perdoe daqueles pecados que nos são ocultos. Sabe por que você não consegue mais falar em outras línguas? Porque você cortou a comunhão. Tem alguém que é eletricista aqui? Engenheiro elétrico, nosso irmão Jonathan. Então o senhor vai me ajudar, não é? Se um fio estiver desconectado, a energia não passa, né? O fio está ali. O fio continua ali, mas a energia não passa. É como você então dizendo: mas eu vou para a casa de Deus, mas parece que eu não me alegro assim. Sabe por quê?
Porque você precisa se lembrar de onde você caiu. Você precisa se lembrar de onde você caiu. Você precisa lembrar qual foi o momento em que você deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esta noite o Senhor nos traz para junto da mesa. Aleluia. E mesa, meus amados irmãos, tem um significado maravilhoso na Bíblia. Por que, meus amados? Porque a mesa é o lugar de comunhão. Porque quando, meus amados irmãos, a comunicação se rompe, nós vamos perdendo a vontade. Você aperta o interruptor, mas a luz não acende. Você aperta o interruptor, mas o ventilador não funciona. Você aperta o interruptor, mas não funciona. Por quê, pastor? Porque a conexão está interrompida. Mas nesta noite o Espírito Santo do Senhor, que está aqui, que nos ama, que trouxe você, que trouxe a mim, que trouxe todos nós, mostra-nos algo que acontece, meus amados, porque quando isto acontece, não é porque nós fizemos outra coisa, senão que nós abandonamos o problema como ele está. Porque o texto diz que o amor foi abandonado. Deixaste o primeiro amor. Deixaste de fazer. Sabe, meus amados irmãos, nós homens, inclusive, às vezes somos acusados pelas nossas esposas, não é? Que a gente não resolve um problema que está lá em casa para consertar, não é? Tem alguma coisa lá para fazer e a mulher diz assim: quando você vai resolver isso? Não, eu vou arrumar, não é? E aí você dá meia volta, vai fazer outra coisa, aí a mulher diz: escuta, quando você vai arrumar essa porta? Não, fique tranquilo, vou arrumar. E aí você dá outra meia volta e esquece, não faz aquilo que a mulher falou, e aí você, escuta, quando que você vai arrumar? E você não arruma e vai só empurrando. Sabe o que é isso, meus amados? Isso é porque você esqueceu de onde caiu. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus que aqui está nos dizendo que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como é que é voltar ao primeiro amor? Meus amados, eu ouvi um testemunho interessante. Um pastor, uma pastora estava falando sobre algo interessante. E aí foi conversar com alguém que fazia uma atividade na igreja. Porque na verdade nós sempre temos boas justificativas para dizer: não, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou atuante na igreja. Como é que o senhor fala isso? Não sou eu quem fala é a palavra. Olha que coisa interessante. O pastor então foi conversar com aquele jovem que fazia um trabalho na igreja. E aí ele perguntou para aquele jovem: escuta, por que você está fazendo isso aí? E aí o jovem disse assim: eu estou fazendo porque se eu não fizer, ninguém faz. E aí o pastor começou a chorar. O pastor começou a chorar. Sabe por quê, meus amados? Porque a gente não tem que fazer porque senão ninguém faz. A gente tem que fazer porque a gente tem um amor tão grande pelo nosso Deus, que o que a gente faz não é porque o outro pediu. A gente não faz porque o pastor pediu. A gente não faz porque o outro não vai fazer. A gente faz porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E tudo que nós fazemos para adorá-lo. O que nós fazemos porque nós temos um coração que quer adorar a Deus de toda maneira. E se nós pudermos fazer de alguma maneira, nós vamos fazer aquilo pelo menos. É isso, meus amados, que nós precisamos fazer. Nós precisamos então voltar ao nosso primeiro amor, porque não tem segundo amor. Como assim, pastor? Não tem segundo amor. A Bíblia não mostra, irmão João França, que nós tenhamos segundo amor. Ou é o primeiro amor, ou você está sem amor, ou você está desconectado. Mas nesta noite, aleluia, aleluia, o Espírito Santo de Deus passeia entre nós. O Espírito de Deus está aí trabalhando comigo e com você. Porque, meus amados, aqui é o lugar de nós nos arrependermos. Aqui é o lugar de nós colocarmos a nossa vida em ordem. Por que, meus amados? Porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja daqui a pouco. Nós estamos esperando que pode ser agora. Há um louvor que nós cantamos há muito tempo.
muito em breve vai sair de um povo era um povo muito humilde. E aqui, quem era esse povo? Mas, meus amados, este que é o povo de Deus é o povo que ama incondicionalmente, porque é isso que nós vamos poder devolver ao Senhor, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Porque quando Jesus deixa a sua glória, Jesus é Deus, Deus é o Senhor, mas Ele deixa a sua glória, e ao deixar a sua glória, Jesus passa a morar num corpo como o meu, um corpo como o seu. Jesus passa a ser limitado à ordem natural, mas Ele não precisava passar por nenhuma dessas coisas. Mas por que Jesus passou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. E Ele olhou para a Vila Angélica, e Ele viu pessoas na Vila Angélica que um dia, aleluia, iriam levantar a sua mão e dizer: eu recebo Jesus como meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso então, meus amados irmãos, que as coisas que acontecem na nossa vida, que vão nos afastando, que vão nos deixando sem conexão, não é o que Deus deseja. O que Deus deseja nesta noite é que nós compreendamos que a mensagem da cruz é perdão, a mensagem da cruz é restauração, a mensagem da cruz é confissão, a mensagem da cruz é salvação. A mensagem da cruz é que você olhe para o céu e consiga ver a glória de Deus e o seu lugar preparado ali. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Então, meus amados, é por isso que nós temos que nos lembrar, meus amados, de onde nós erramos, arrepender, porque, meus amados, ao final deste texto, dos versos 1 ao 7, nós vamos encontrar ao final, aleluia, uma coisa gloriosa que você precisa considerar. Eu queria que você, antes de eu ler esse texto, eu queria dar oportunidade para você dar um glória a Deus. Eu queria dar oportunidade para você dar mais um glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, meus amados? Eu estava lendo esse texto e comecei a glorificar ao Senhor, dar glória a Deus ali no meu escritório, dizendo: meu Deus do céu, como pode, não é? Como pode? Entenda isso, meus amados. Olha que coisa linda. Ao vencedor. Vou ler de novo. Ao vencedor. Tem gente que já entendeu, não é? Ao vencedor. Aleluia. A quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Eu acredito que nesta noite você poderia dizer assim: pastor, mas tem gente que não veio porque está doente. Por isso que ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, porque não haverá mais influência de dor. A dor não vai nos alcançar mais. Aleluia. Ao vencedor darei alimentar-se da árvore da vida, que encontra-se no paraíso de Deus. Então nesta noite eu quero que você se volte para esse texto, lembrando, meus amados irmãos, que todos nós precisamos de uma coisa: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque todos nós, meus amados, estamos no caminho, mas nem todos estamos amando a Deus como Ele nos ama. Então nesta noite,
tenha uma convicção que quando você comer o pão, quando você participar do cálice, lembre-se que o Senhor te deu esse direito por amor. Você só vai comer do pão, você só vai beber do cálice porque Ele te amou. Você só vai fazer isso porque Ele deixou o esplendor da sua glória e disse: eu vou compartilhar com o meu irmão. Jesus se tornou como um de nós. Jesus se tornou semelhante a cada um de nós, para nos dar esse direito nesta noite. Então eu quero que você compreenda que, se for necessário voltar ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Volte a amar a Deus como você amava quando você entregou a sua vida ao Senhor. Que você então dizia assim: pastor, hoje é dia de evangelismo? Eu vou. Pastor, hoje é dia de visita? Eu vou. Pastor, o que é que precisa fazer? Conta comigo. Eu me lembro que eu passei por uma das congregações aqui nossas em Sorocaba, já dirigimos algumas, não é? E lá tinha uns irmãos que diziam assim: pastor, não se preocupe, o senhor só diz onde é que é para colocar o piano e a gente coloca. Olha que coisa interessante, meus amados. Quando a gente nasce de novo, quando a gente está vivendo o primeiro amor, não tem problema. O que precisar fazer, nós fazemos, porque, meus amados, nós estamos olhando para o céu. Nós não estamos preocupados com as coisas que ficam, nós não estamos preocupados com as coisas que passam, nós estamos preocupados com a glória celeste, que é para onde nós iremos morar. Aleluia. E eu concluo, meus amados, Deus tem para você e para mim um trono de glória. Deus tem para você um lugar especial. Deus tem para você um lugar preparado. Então não permita que coisa alguma desta vida faça você olhar para trás. Não permita que coisa alguma desta vida impeça a conexão, mas que você nesta noite sinta a alegria de ser salvo, porque Jesus Cristo já pagou um preço precioso da salvação. Fiquemos de pé. Deixou o esplendor de sua glória, sabe? Entender a prioridade. Eu queria convidar você agora para fazer uma oração. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, porque Jesus, nós já vamos ler o texto. Jesus diz que o exame é pessoal, cada um examina a si mesmo. Mas eu queria que você fizesse uma oração por você. Que você não fizesse nada rotineiro, porque às vezes alguém ora, você escuta a oração, mas você mesmo não ora. Você acompanha a oração só olhando as pessoas.
Mas eu queria chamar a sua atenção nesta noite. Lembre de onde você perdeu o desejo de orar. Lembre do momento em que você fraquejou e você diz assim: eu não vou orar mais, para quê? Não adianta nada. Nesta noite eu quero repreender esse pensamento contrário que entrou na sua mente. Eu quero que você se lembre que o Senhor não perde nada de vista. Não deixe a sua fé esmorecer porque você passou por uma provação ou está passando por ela. Arrependa-se de não crer, porque um dos pecados que nós mais cometemos é não crer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós estamos na igreja. Na igreja está cheio de gente que não crê. Na igreja está cheio de gente que gosta do culto, mas não crê. Porque quando você crê, você começa a viver o sobrenatural. Porque quando você crê, você põe o seu joelho no chão e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pastor, como assim? Eu contei aqui para os irmãos, acho que foi numa sexta-feira, no ano retrasado. Eu fui fazer um ultrassom e apresentou-se pedra na vesícula. E aí eu fiquei pensando, mas como pode ser isso? Fui perguntar para o médico, do que forma esse negócio? Da onde vem isso? Por que as pessoas têm pedra na vesícula? Eu não me conformei, não. Falei, como é que é isso? Falei, é assim mesmo, sério. Acontece com muita gente. Aí eu disse, mas e qual é a solução? A solução é tirar a vesícula. Eu falei, não quero. Não. Não tem outro jeito? Não tem um catéter para colocar lá na vesícula e tirar a pedra de lá? Não tem. E quem me atendeu foi um urologista e disse, não sou eu quem faço, é um gastro que tem que fazer isso. Eu não faço. Eu falei, interessante. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. E comecei a orar. Tomei lá os negócios, minha mulher disse assim, isso aí não... Tá bom, mas eu vou orar. E sabe de uma coisa, meus amados? Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versos 19 e 20, diz assim, e o meu Deus, pastor Salinas, segundo as suas riquezas, suprirá em glória. Você crê? Você crê? Passou um ano. Aí, como eu tenho que fazer vez ou outra exames, fui lá fazer de novo. E aí o médico fez um outro ultrassom. E eu fiquei caladinho. Se tiver pedra, ele vai falar já. Fiquei ali esperando. Ele fazendo ali, passando a máquina ali. Aí olhou o rim, está tudo bem o seu rim, viu, senhor Luiz Alberto? Glória a Deus. Está tudo bem aqui o seu intestino. Glória a Deus. Aí quando ele chegou na vesícula, aí ele passou assim na vesícula e disse, olha, está tudo bem na sua vesícula, não tem pedra nenhuma aqui na sua vesícula. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Mas não saía só tirando a vesícula? Pois é, eu estou com a minha vesícula aqui. Aleluia! Aqui está, meus amados irmãos. Ah, pastor, mas... Então, você sabe qual é a sua necessidade. Sabe, meus amados irmãos, a gente fica acostumado, mas você não precisa ficar acostumado. Você precisa ter a conexão. Você precisa ter a comunhão.
Você não precisa viver rotina nenhuma. Você precisa glorificar a Deus, botar o seu joelho no chão, que o meu Deus é o seu Deus também. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Então, nesta noite, nós vamos participar do pão e do cálice. Quem sabe nesta noite, o Espírito de Deus pode curar você aqui, para que você volte a ter fé, para que você saia daqui nesta noite, glorificando ao Senhor e dizendo: olha, na noite do ceia de março, o Senhor me curou, porque eu já estava sem fé, mas o Senhor agora me curou e eu fui restaurado na minha fé. Pastor, Deus faz isso? Deus faz muito mais. Isso aí é só um café pequeno, não é? Deus faz muito mais. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse instante, e já vamos para o ato da ceia. Pastor Salinas.